Iniciando então, capítulo 6 do Néctar da Devoção, como prestar o serviço devocional. Sri Rupa Goswami declara que seu irmão mais velho, Sanatana Goswami, copilou com o intento de orientar os Vaishnavas, os Haribhakti Vilasa, onde menciona muitas regras e regulações que os Vaishnavas devem seguir. Algumas delas são muito importantes e proeminentes, e agora Srila Rupa Goswami fará menção a esses itens muito importantes para o nosso benefício. O significado dessa declaração é que Srila Rupa Goswami propõe-se a falar apenas dos princípios básicos e não dos detalhes. Um princípio básico, por exemplo, é que temos que aceitar um mestre espiritual. A maneira exata como seguimos as instruções de nosso mestre espiritual é considerada um detalhe. Por exemplo, se uma pessoa está seguindo a instrução de seu mestre espiritual e essa instrução é diferente das instruções de outro mestre espiritual, isso se chama informação detalhada. O princípio básico de que temos de aceitar um mestre espiritual, entretanto, é válido em toda parte, ainda que os detalhes sejam diferentes. Sri Rupa Goswami não deseja apresentar detalhes aqui, senão que deseja apresentar-nos apenas os princípios. Ele menciona os seguintes princípios básicos: aceitar o abrigo dos pés de lótus de um mestre espiritual autêntico, ser iniciado pelo mestre espiritual e aprender com ele como executar serviço devocional, obedecer às ordens do mestre espiritual com fé e devoção, seguir os passos de grandes acharyas, instrutores, sob a orientação do mestre espiritual. 5. Indagar do mestre espiritual sobre como avançar na consciência de Krishna. E 6. Estar preparado a abandonar qualquer coisa material para a satisfação de Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus. Isso significa que quando nos dedicamos ao serviço devocional a Krishna, devemos estar preparados a abandonar algo que talvez não queiramos abandonar. E também temos que aceitar algo que talvez não queremos aceitar. Residir em um local sagrado de peregrinação, como por exemplo Dwaraka ou Vrindavana, aceitar apenas o que é necessário ou lidar com o mundo material apenas o quanto for necessário. Observar o jejum em dia de Ekadashi. E 10. Adorar árvores sagradas tais como a figueira de Bengala e outras. Esses 10 pontos constituem necessidades preliminares para se começar a executar serviço devocional de acordo com os princípios reguladores. Se no princípio um devoto neófito observar os 10 princípios supracitados, ele certamente fará rápido e considerável avanço na consciência de Krishna. Registramos a próxima série de instruções como segue. 1. Deve-se abandonar rigidamente a companhia de não devotos. 2. Não se deve instruir uma pessoa que não esteja desejosa de aceitar o serviço devocional. 3. Não se deve ser muito entusiasta por construir templos ou mosteiros dispendiosos. 4. Não se deve tentar ler livros em demasia, nem se deve desenvolver a ideia de ganhar a vida ou falando sobre o Srimad Bhagavatam ou o Bhagavad Gita, ou recitando-os profissionalmente. Não se deve ser negligente nas relações ordinárias. Não se deve se deixar levar pela lamentação quando prejudicado, nem pelo regozijo quando beneficiado. Não se devem desrespeitar os semideuses. Não se deve causar incômodo desnecessariamente a nenhuma entidade viva. Deve-se evitar cuidadosamente as várias ofensas ao se cantar o santo nome do Senhor ou ao se adorar a deidade no templo. Deve ser muito intolerante com a blasfêmia contra Krishna, a suprema personalidade de Deus, ou contra seus devotos. Uma pessoa que não segue os 10 princípios supracitados não pode se elevar devidamente à plataforma de sadhana bhakti, ou serviço devocional em prática. Ao todo, Sri Rupa Goswami menciona 20 itens, os quais são todos muito importantes. Dentre esses 20 itens, os 3 primeiros, a saber, aceitar o refúgio de um mestre espiritual autêntico, ser iniciado por ele e servi-lo com respeito e reverência, são os mais importantes.
Os próximos itens importantes são os seguintes. Deve-se decorar o corpo com tílaca, que é o sinal dos Vaishnavas. A ideia é que assim que uma pessoa vir essas marcas de tílaca no corpo do Vaishnava, ele imediatamente se lembrará de Krishna. O Sr. Chaitanya dizia que um Vaishnava é aquele que, quando visto, faz-nos lembrar de Krishna. Portanto, é essencial que um Vaishnava marque seu corpo com tílaca, para fazer com que outras pessoas se lembrem de Krishna. Algumas vezes, quando for marcar-se com tílaca, o indivíduo poderá escrever Hare Krishna no corpo. Deve-se aceitar as flores e guirlandas que tenham sido oferecidas à deidade e ao mestre espiritual, e deve-se colocá-las no corpo. Deve-se aprender a dançar perante a deidade. Deve-se aprender a curvar-se imediatamente quando se vê a deidade ou o mestre espiritual. Quando se visita um templo do Sr. Krishna, deve-se ficar de pé. Quando a deidade está sendo carregada para um passeio na rua, um devoto deve imediatamente acompanhar a procissão. A este respeito, observa-se que na Índia, especificamente em templos de Vishnu, o sistema é que, afora a deidade grande, que está permanentemente situada na área principal do templo, há um outro conjunto de deidades menores que à noite são levadas em procissão. Em alguns templos, costuma-se fazer grande procissão à noite com uma banda musical tocando e um belo e grande guarda-sol sobre as deidades que se sentam em tronos decorados dentro do carrinho ou do palanquim, que é levado por devotos. As deidades saem à rua e passeiam pela vizinhança, enquanto as pessoas da vizinhança saem para oferecer praçada. É uma cena muito bonita, porque todos os residentes da vizinhança acompanham a procissão. Quando as deidades estão saindo, os servos nos templos expõem as contas diárias perante elas. Quando as deidades estão saindo, os servos nos templos expõem as contas diárias perante elas. Quanto se arrecadou, quanto se gastou. A ideia geral é que se considera que a deidade é o proprietário de todo o estabelecimento. E todos os sacerdotes e outras pessoas encarregadas do templo são considerados os servos da deidade. Esse sistema é antiquíssimo e ainda é seguido. É por isso que se menciona que quando a deidade sai a passeio, as pessoas devem acompanhá-la. Um devoto deve visitar um templo de Vishnu pelo menos uma ou duas vezes todos os dias, pela manhã e à noite. Em Vrindavana, segue-se esse sistema muito estritamente. Todos os devotos nas cidades vão visitar diferentes templos, todas as manhãs e todas as noites. Assim, durante esses períodos, há multidões consideráveis por toda a cidade. Há cerca de 5.000 templos na cidade de Vrindavana. Por certo que não é possível visitar todos os templos, mas há pelo menos uma dúzia de templos muito grandes e importantes que foram construídos pelos Goswamis e que devem ser visitados. Deve-se circungirar o prédio do templo ao menos 3 vezes. Em cada templo, faça um arranjo para que se possa caminhar ao redor do templo, ao menos 3 vezes. Alguns devotos circunambulam o templo mais de 3 vezes, 10 vezes, 15 vezes, de acordo com seus votos. Os Goswamis costumavam circunambular a colina de Govardhana. Deve-se circunambular toda a área de Vrindavana, deve-se adorar a deidade no templo de acordo com os princípios reguladores, oferecer a arati praçada, decorar a deidade, etc. Tais coisas devem ser observadas regularmente, prestar serviço pessoal às deidades, realizar sankirtana, cantar, oferecer orações, recitar orações notáveis, saborear marra praçada, alimento do próprio prato que é oferecido perante as deidades, beber charamrita, água do banho das deidades, a qual se oferece aos visitantes. Deve-se cheirar os incensos e as flores que são oferecidas à deidade. Deve-se tocar os pés de lótus da deidade. Deve-se ver a deidade com grande devoção. Deve-se oferecer arte em diferentes horas.
Serviços especiais. Durante o Janmastami, a ocasião do aparecimento de Krishna nesse mundo, prestar um serviço especial. Tudo o que se fizer, fazer com grande cuidado e devoção pela deidade. Saborear o prazer de ler o Bhagavatam entre os devotos e não entre estranhos. Associar-se com os devotos considerados mais avançados. Cantar o santo nome do Senhor e viver na jurisdição de Mathura. Agora, o total de princípios reguladores chega a uma soma de 64 itens. Como mencionamos, os 10 princípios reguladores primários são os principais. A seguir, apresenta-se os 10 princípios reguladores secundários, além das 44 outras atividades que se adicionam a esses princípios. Ao todo, portanto, há 64 itens para o cumprimento da prática do serviço devocional regulado. Dentre esses 64 itens, 5 itens, a saber, adorar a deidade, ouvir o Srimad Bhagavatam, associar-se com os devotos, Sankirtana e viver em Mathura, são muito importantes. Os 64 itens do serviço devocional devem incluir todas as atividades do nosso corpo, de nossa mente e de nossas palavras. Como se declarou no começo, o princípio regulador do serviço devocional prescreve que devemos empregar todos os nossos sentidos no serviço ao Senhor. Nos 64 itens acima, descreve-se exatamente como se podem empregar os sentidos desse modo. Srila Rupa Goswami, a partir de então, fornecerá evidências de diferentes escrituras apoiando a autenticidade de muitos desses pontos.